Bom, boa noite, boa tarde, gente. Boa noite, estou querendo acabar o dia. A ideia aqui é discutir um pouco como o Sebrae vai atendendo as empresas de serviço. E aí, numa ótica não só de projetos específicos de serviço, mas no atendimento como um todo. Tá? E aí mostrar, inclusive, as diferenciações desse processo e tentar fazer um link com a apresentação do Rafael para que a gente comece a fazer algumas análises se estamos aproveitando ou não as oportunidades que vêm surgindo, as tendências que estão aparecendo para o setor de serviço. Então, a ideia é tentar fazer esse cruzamento para que a gente mostre isso. Bom, o ponto de partida e o universo e o tempo que nós utilizamos foi 2015. Então, em 2015, o Sistema Sebrae executou 2.360 projetos, tá? Durante todo o ano de 2015. Desses 2.360 projetos, 470 eram projetos específicos para o setor de serviço, o que representa em torno de 20%. E aí nós temos aqui, era o segundo maior, perdendo apenas para os nossos projetos territoriais, né? Projetos que o recorte está muito mais por território do que por algum tipo de segmento específico. Esses projetos, eles traduzem não somente, mas também, e muitas vezes, a grande maioria nos Sebrae estaduais, aqueles atendimentos de balcão que a gente tem. É o atendimento onde os nossos clientes nos procuram para receberem algum tipo de atendimento. Tá? São projetos mais receptivos, né? Com esses 2.360 projetos, o Sebrae atendeu em torno de 2,5 milhões de empresas. 2,5 milhões de empresas. Sendo que 33% dessas empresas eram empresas de serviço. E esse quadro aqui, ele casa muito bem com o quadro que o Rafael apontou, que era da distribuição da participação dos setores dentro da economia, de número de empresas, né? Então, assim, a gente tinha a participação era em torno de 37% de serviços e a gente tem aqui em torno de 33%. Ou seja, é um quadro que guarda uma certa proporção com os setores apontados. E aí vem um caso que a gente começa a refletir um pouco melhor. Desses 33% de empresas atendidas, do segmento de serviço, do setor de serviço, aonde elas foram atendidas? 85% em projetos territoriais. E aí, vale a pena chamar a atenção mais uma vez. Qual é o perfil desses projetos territoriais? Os projetos territoriais, eles têm um perfil mais de receptivo, são os nossos clientes nos procurando por algum tipo de demanda. Tá? E 7,5% foram atendidos em projetos específicos de serviço. Esse universo aqui dá em torno de 750 mil empresas de serviços atendidas, distribuídas nesses projetos. Né? Então, a gente tem 4,9% foi atendido em comércio. Isso aqui também traduz em alguns Sebrais do comércio e do serviço, eles não terem uma separação muito... Não há uma separação, né? 0,4% de agronegócios, também tem alguma explicação que a gente atende alguns produtores rurais, enquanto pousadas, né? Hotéis fazenda. E, além disso, temos um número um pouco irrelevante de 0,2% naqueles projetos que eram exclusivos para executar programas nacionais. E aí tem um ponto importante. Dessas 750 mil empresas de serviços, quais foram os principais quinais atendidos? E mais uma vez, se nós pegarmos aqui os 5 principais quinais, batem com a informação que o Rafael acabou de nos passar em relação à representatividade desses quinais no setor de serviços. Cabeleireiros, restaurantes, lanchonetes, atividade estética e outros serviços, bares e outros estabelecimentos. E aí a questão é,
esse quadro ele faz ele tem um certo batimento. Só que aí a gente tem que pensar de uma outra forma. Isso representa o universo. Como eles são os maiores em termos de número, e grande parte deles são atendidos por projetos territoriais, é quem procura diretamente o SEBRAE. E aí, ao invés de talvez representar uma estratégia deliberada do SEBRAE em focar o seu atendimento nisso, talvez seja, e aí talvez, e aqui é muito mais dúvidas do que... Eu acho que aqui o importante é que a gente saia daqui com algumas outras questões, né? Talvez isso aqui represente, na verdade, a proporção das empresas que nos procuram no setor de serviços. E é essa a reflexão que a gente tem que fazer. Até quando isso aqui representa uma estratégia deliberada de atender a esse público, e o quanto isso aqui representa nada mais do que o universo de empresas do serviço nos procurando. E essa é a questão que a gente precisa começar a pensar, e em algumas lâminas para frente a gente comece a ter mais alguns posicionamentos que possam nos clarear as nossas opiniões. Para efeito de informação, os 10 principais quinais representam em torno de 50% do total de empresas, ou seja, é extremamente concentrado o nosso atendimento nesses 10 principais quinais. É bom ou ruim? Não tem essa resposta. Tem perguntas, né? Tem a estratégia, tem o que a gente pretende fazer. É isso que nos leva a fazer a visão crítica sobre esse processo. Aqui mais um dado só para que a gente tenha um panorama da distribuição dos 470 projetos de serviços nos estados. O Sudeste representa em torno de 38% dos projetos, é onde a maior economia está baseado, então esse dado ele representa um pouco o que é a realidade. E aqui o Nordeste ele aparece em segundo com 20%, o que é um dado bem interessante, tá? E aí a gente vai pegar o seguinte, vamos pegar os nossos 470 projetos de serviços, responsáveis por atender 7,6% dos nossos clientes de serviço, e vamos fazer uma análise da seguinte coisa: como esses projetos eles estão distribuídos em números. 130 dos 470 projetos, 132% são projetos setoriais, o que representa em torno de 28% dos projetos. 97% é turismo, mas esse número aqui ele é um pouco maior se pensarmos o turismo como um todo, porque nós temos algumas carteiras de turismo. Além de turismo, a gente decompõe turismo, por exemplo, em turismo de negócios e eventos, sol e praia, ecoturismo, turismo rural, turismo cultural, turismo de aventura, turismo de saúde e bem-estar. Então, se somarmos a essas diversas segmentações do turismo, esse número ainda é um pouco mais expressivo. Tá? E aí pensem numa coisa, só tentando construir uma lógica de pensamento. 85% dos nossos projetos, dos nossos clientes do segmento do setor de serviços são atendidos em projetos territoriais. A gente tem, além disso, uma outra concentração em projetos setoriais. E aqui o setorial, dentro de uma lógica onde eu atendo indistintamente todos os segmentos de turismo também. E aí, em termos de recurso, o projeto de setorial ele tem 64% de um total de 212 milhões executados em 2015. Isso representa em torno de 30%. De 30% do nosso recurso. Aqui a gente tem em torno de 23, 25 segmentos, isso é uma outra análise que a gente precisa fazer. E esses segmentos, eles batem um pouco com aqueles segmentos prioritários e com tendências dentro da apresentação do Rafael. Essa forma de casar essa análise ela é muito importante para dizer o seguinte: olha, a gente está organizando os nossos clientes
da melhor maneira possível, que é uma análise que o Rafael trouxe muito válida. Existem outras formas de organizar os clientes. Hoje a gente opta por organizar os clientes através dos segmentos econômicos e alguns temas, né? Hoje a gente tem carteiras em alguns temas. E essas carteiras, elas representam uma estratégia de organização dos nossos clientes pelo Sebrae. Essas carteiras, nós fazemos a gestão dela. E nós decidimos o seguinte, olha, as carteiras têm que ser construídas de uma determinada lógica. E essa lógica pressupõe-se que organiza os nossos clientes da melhor maneira possível. E aí é só uma análise. Sempre não tem o certo ou o errado, tem a pergunta. Essa é a melhor maneira? Pode ser que sim, mas são análises que a gente precisa constantemente fazer frente a cenários para que a gente não se acostume dizendo o seguinte, olha, o Sebrae trabalha com 78 carteiras de projeto hoje, e são essas as carteiras que a gente tem. E eu acredito que esse olhar de pergunta e de questionamento, são essas carteiras, são as melhores formas da gente organizar os nossos clientes, isso é uma coisa que a gente tem que constantemente fazer. E aqui só para alguns segmentos que ficaram fora desse gráfico, eles tinham abaixo de 1 milhão executados no ano de 2015, a gente tinha atividade veterinária, academia de ginástica, turismo de saúde e bem-estar e meios de hospedagem. E agora aqui um ponto interessante para que a gente analise a evolução da aplicação de recursos nessas carteiras ao longo dos últimos 3 anos. A gente tem aqui e podemos chamar de tendência, numa linha de tempo de 3 anos, principalmente pela curva que a gente vem mostrando, cada vez mais uma concentração de aplicação de recursos em serviços. Tá? E aí, mais uma vez, os serviços, serviços é todo mundo. Qual o grau de segmentação e especialização no atendimento que a gente provoca e dá aos nossos clientes a partir dessa lógica? Aqui a gente tem uma queda na aplicação de turismo, mas essa queda ela é relativa. Porque o que acontece, na verdade, é que a partir de 2014, a unidade ela define uma estratégia de decompor um pouco o setor de turismo. Então, a gente tem aqui, inclusive, dentro dessa linha dos 10 principais segmentos, dos segmentos com recursos alocados, a gente tem aqui ecoturismo, sol e praia, e sendo que tanto ecoturismo quanto sol e praia não tinham recursos específicos para o ano de 2013. Então, se nós pegássemos todos os segmentos, talvez esse recurso aqui não apresentaria uma queda somando com o turismo. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma especialização no atendimento do turismo. Tá? Isso é um ponto que chama a atenção e que merece destaque, né? Então, primeiro, uma concentração na aplicação de recursos em projetos setoriais. Essa estratégia é uma estratégia derivada de uma série de coisas. A gente pode falar, por exemplo, que a concentração de recursos em projetos setoriais advém de metas mobilizadoras que apontam para um atendimento crescente do nosso público? Pode ser que sim, tá? Mas é preciso que se faça esse tipo de análise. Aqui, dentro dos portes atendidos especificamente por projetos de serviços, tá? Então, a gente tem aqui uma concentração grande no atendimento de potencial empresário. Em segundo lugar, microempresa, microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, produtor rural, e aí produtor rural e potencial empreendedor em percentuais bem menores. Mas é clara a concentração aqui em potencial empresário. E essa análise ela é importante para entender o seguinte, olha, nós temos um setor de serviços com projetos distribuídos em pouco mais de 23 carteiras de atendimento, com alguma concentração em setorial e em turismo, que atende fortemente potencial empresário. Empresas ainda não formalizadas. Qual o nosso objetivo com isso? E essa é a nossa análise. Isso traduz aonde a gente quer levar o setor de serviços?
Esse é o nosso objetivo? Essas análises são importantes. E é por isso que em todo momento onde a gente trabalha o PPA, os momentos do PPA, onde a gente faz uma revisão do nosso planejamento e uma revisão dos caminhos aonde a gente quer levar o nosso público, essas informações são importantes, porque elas nos dizem o seguinte: olha, a gente quer ir para cá, os números estão mostrando que a gente está alcançando esse caminho, e de repente é essa mesma estratégia, tá? Mas é só para chamar a atenção do seguinte: é isso? Sim. Eu acho que esse número de potencial empresário em 2015 se deve a, pelo menos foi a reflexão que a gente fez no Estado, ao movimento compra do pequeno, né? Então, de fato, ele distorceu um pouco a realidade da nossa atuação. Legal. Não, ótimo. E eu acho que a intenção aqui é justamente essa, promover esse tipo de debate, esse tipo de análise. E aí a gente sai com mais uma pergunta, que é legal. Será que isso é uma tendência ou isso é um desvio em um determinado momento? Então, o que nos cabe fazer é o seguinte: vamos em vez de trazer 2015, vamos construir uma série histórica e ver se existe um ponto fora da curva devido a uma estratégia específica que trouxe os benefícios que pretendia trazer, tá? E mobilizou dentro do que pretendia mobilizar também. E o que a gente precisa entender é o seguinte: isso é um ponto fora da curva 2015 ou é uma constante que não reflete exatamente a realidade dentro de uma série histórica maior? Aqui um outro ponto, que é a distribuição de instrumentos de atendimento pelas empresas de serviço. Então, o que a gente tem aqui? As nossas empresas de serviço, 35% delas receberam orientação técnica. 18 consultoria, 18 palestras e assim sucessivamente. Esse dado aqui, ele não foge muito do que o próprio Sebrae faz, né? A orientação técnica ainda é um dos instrumentos de atendimento que a gente mais utiliza no atendimento das nossas empresas. Para isso, inclusive, nós fizemos uma meta mobilizadora de fidelização, onde, para que se considere uma empresa fidelizada, ela tem que ter pelo menos 2 tipos de atendimento com categorias de complexidades diferentes. Isso ajuda ou estimula que a gente agregue um pouco mais o atendimento aos nossos clientes. E aí tem uma outra coisa importante, que é o seguinte: dentre as principais aqui instrumentos de atendimento, quem são os principais consumidores por porte? E aí a gente pega o seguinte: olha, orientação técnica, microempreendedor individual, 55%. Microempresa, 39%. Empresa de pequeno porte, 33%. Então, é uma curva inversamente proporcional de complexidade com o porte da empresa. Faz sentido. E como também faz sentido a consultoria, que inverte a tendência da curva. Quanto maior o porte, maior a utilização de consultoria, que é um instrumento com maior complexidade, que atende muitas vezes melhor as necessidades dos nossos clientes. Onde a gente tem aqui 19% de microempreendedor com consultoria e tem 30% de empresas de pequeno porte. Uma coisa que chamou a atenção foi a questão da missão, que microempreendedor individual fazia muita missão. Não consegui diagnosticar, na verdade, o porquê, e aí talvez vocês tenham muito mais informação do que eu para chegar a essa análise ou explicar essa análise, tá? Mas esses são os principais instrumentos, e aí eu acho que vale a pena focar principalmente em orientação e consultoria, que explicam um pouco que a estratégia ela é bem coerente nesse ponto, tá? E aí, por fim, em vez sem conclusões, algumas perguntas para que a gente
possa refletir um pouco sobre esses dados. A primeira coisa, a segmentação das carteiras de projeto atendem às tendências do setor? E aí é aquela questão, as nossas carteiras de atendimento, organizadas como estão, refletem as estratégias, as tendências apontadas pelo Rafael aqui, como sendo capazes de atender a esse processo? Estamos organizando os nossos clientes de forma a agrupá-los da melhor maneira possível? Mais uma vez, são só perguntas sem certezas, tá? Deve ser uma estratégia aumentar a participação do atendimento nos projetos específicos para o setor. A gente viu que 85% das empresas de serviços são atendidas em territorial, 7,6% em setor segmento, em projetos específicos do serviço. Deve ser uma estratégia a gente mudar um pouco essa lógica, concentrar maior atendimento, tentar entender, por exemplo, desses 85% de empresas de serviço atendidas nos projetos territoriais, o que eles têm demandado, quais são as suas necessidades, o que eles precisam, e aí tentar traduzir isso em projetos do serviço, específicos de serviço, para que a gente consiga atender essas necessidades? É uma pergunta. Os produtos e soluções ofertados são suficientes para promover o aumento da competitividade, como bem o Rafael colocou, da questão da necessidade de aumentar a competitividade, e essa é uma das grandes questões que a gente precisa trabalhar na questão do setor de serviços como um todo, além da capacitação do próprio empresário, além da capacitação dos funcionários. Nós temos hoje produtos e soluções, estratégias que permitiriam que a gente elevasse a competitividade dessas empresas. E qual a estratégia de atendimento do SEBRAE para o setor de serviço? E aí a questão é, onde a gente quer chegar? A gente tem muito claro e definido isso. A gente sabe que grande parte por exemplo, qual é o tratamento que se dá para portes diferentes de empresa, qual os caminhos que temos que dar em determinados segmentos. Precisamos apoiar todos os segmentos que nós temos hoje, ou deveria existir algum grau de priorização dentro da representatividade econômica que cada segmento tem dentro do PIB de serviços? Essas são algumas perguntas. Então, assim, o objetivo aqui foi trazer alguns dados e confrontar um pouco esses dados de como o SEBRAE atua, de como o cenário se apresenta, para que a gente reflita um pouco se existe uma interseção, pontos de interseções positivos dentro das necessidades mapeadas dentro de um cenário e a realidade de atendimento do SEBRAE. Eu acho que essa é a questão principal. Mais do que certezas, eu acho que a gente precisa sair com perguntas, e as perguntas corretas, porque essas perguntas podem orientar o nosso planejamento e nossa análise da realidade na condução do nosso processo de planejamento e de construção de projetos. Era basicamente isso, gente. Obrigado.